Quinta parte do livro, Senhor Número Errado, livro único. Se você gosta de livros interessantes de outros gêneros, entre no canal. Lá mais embaixo você encontrará várias sinopses. O livro completo desses livros estará em um link da descrição. Kalim. Eu a observei se afastar, sentindo um soco no estômago. Sobre o que foi isso, cara? Por que você não para de olhar para a bunda da minha irmã? Jack estava me dando um olhar estranho que eu não estava com vontade de ver. Sim. Ok, voltei para dentro e ele me seguiu. Por que diabos Livia estaria mandando mensagens para você? Eu fingi não saber. Quem sabe? Não, sério. Não faz sentido que Olivia mande uma mensagem para você. Eu ignorei, entrei no escritório e tirei meu telefone antigo do carregador. Não sei. Bem, por que você não verifica? Ele estava na porta, franzindo a testa para mim. Então você vai saber, seu merda. Eu deixei meu braço cair ao meu lado. Estou bem, mas obrigado. Que porra é essa? Ele deu um passo para o escritório e disse, estou bem? A resposta certa é eu não tenho a menor ideia do porquê sua irmãzinha estaria me mandando mensagens de texto. É melhor eu verificar porque isso é estranho. Essa seria uma resposta sólida. Eu não disse nada porque eu não sabia o que diabos dizer. Está acontecendo alguma coisa entre vocês dois? Eu respirei pelo nariz e aparentemente demorei muito para responder porque a boca de Jack caiu aberta. Minha irmã, você está brincando comigo. Ouça, Jack. Não, ouça você. Ele pegou o telefone da minha mão. Foi o mais rápido que eu já vi o cara se mover, e olhou para as mensagens, estendendo um braço rígido para me manter no lugar. Eu queria atacá-lo e pegar o telefone de volta, mas eu estava ferrado neste momento. Independentemente do que a Livia tinha acabado de enviar, estava tudo na cara dele. Jack sabia. Seus olhos se moveram sobre a tela antes que ele dissesse. Arg. Ele deixou cair o telefone como se o tivesse queimado. Noite de sexo. Que porra é essa? Por favor, me diga que você não dormiu com Olivia. Ele olhou para mim por um segundo sólido antes de avançar e me empurrar. Que diabos está errado com você? Ele me empurrou novamente, seu rosto vermelho enquanto cuspia. Minha irmã. E então tudo começou. Ele me empurrou novamente, então correu para frente e colocou totalmente seu ombro na disparada e me jogou para trás. Nós dois batemos na parede antes de cair no chão, porra, minha cabeça, e ele estava murmurando um monte de merda, nojento filho da puta, cadela, se aproveitando de LV, enquanto ele tentava me prender para que ele pudesse me bater. Pare com isso, Jack, eu grunhi e coloquei minhas pernas embaixo de mim, virando para que ele não estivesse mais em cima de mim, prendendo-o apenas para evitar que seus malditos membros me derrubassem. Você pode relaxar. Porra, gritei as palavras enquanto tentava mantê-lo no chão, mas ele tinha uns bons 20 quilos acima de mim. Seu joelho se conectou com o meu intestino, e eu gemi e rolei de costas, dando a ele o ângulo perfeito para me bater. Ele olhou para mim e puxou o punho para trás, e eu apenas esperei que ele me batesse. Talvez a dor física aliviasse um pouco da culpa que estava me consumindo desde a noite em que a beijei. Eu me preparei, mas em vez de sentir seus dedos no meu olho, Jack abaixou o braço e ofegou. Que diabos, Beck? Eu sei, cara. Você realmente não vai lutar de volta? Jack parecia desapontado e enojado enquanto esperava pela minha resposta, como se estivesse ansioso por uma briga. Você vai seriamente me deixar bater em você? Eu apenas balancei minha cabeça novamente e disse. Você deveria me bater. Ele engoliu em seco e sentou-se sobre os calcanhares. Então você e Olivia. Droga, Beck, eu acho que você fodeu meu cabelo. Acho que seu barbeiro estragou seu cabelo. Ele sorriu por um segundo, mas não durou. É aí? Você vai terminar com ela? Ele parecia cansado, porque me conhecia bem o suficiente para saber que relacionamentos não eram minha praia. Ele esteve lá para cada caso que eu já tive, quero dizer, é claro que você vai. Você já terminou? Não, isso fez uma risada amarga subir na minha garganta quando me lembrei dela me dizendo para sair. Sua irmã fez isso. Ele parecia um pouco menos irritado. Sério? Ela me largou na manhã seguinte. Porra, ele murmurou baixinho. Ele passou a mão pelo queixo e ficou de pé. Ele estendeu a mão para mim e disse, é por isso que você foi um idiota na semana passada? Agarrei-a e me levantei. Eu fui? Você arrancou a torneira inteira da cozinha por causa de um gotejamento. Ele tossiu uma risada e acrescentou, como um psicopata total. Limpei minha garganta. Eu gosto da nova, no entanto. Eu também. Jack coçou a testa e disse, então, tipo, que
Você está chateado porque foi ela quem acabou com as coisas em vez de você? Suspirei, olhei para meu melhor amigo e decidi parar de mentir. Estou chateado porque é o meio que, eu não sei, eu realmente gosto dela. Talvez. Ele balançou sua cabeça. Mas, Ellie, eu sei, nós éramos uma equipe desde que eu conhecia, uma equipe que concordava com o fato de que Olivia era uma doida chata, eu mesmo não consigo acreditar. Bom Deus, ele revirou os olhos e balançou a cabeça. Tudo bem, é melhor você pegar o telefone e ler as malditas mensagens dela, então. Ela realmente sente muito por algo e quer que você vá falar com ela. Inclinei-me e peguei o telefone com a tela recém-rachada, meus olhos fixos em Jack. Então você está dizendo que está bem com isso? Bem? Porra! Não sei, ele fez uma careta como se algo cheirasse mal e disse, eu sei que você é um cara legal, então se você realmente gosta dela e não planeja ferrar com ela, eu não vou terminar nossa amizade por causa disso. Sinceramente, fiquei chocado ao ouvir isso. Mas vou precisar de uma esfoliação cerebral depois do que li. Tipo, a visão de vocês dois juntos provavelmente vai me fazer vomitar projéteis. Tome isso como um aviso. Isso me fez rir, o que o fez rir também. Anotado, eu disse, me sentindo tão malditamente aliviado que eu meio que queria abraçar Jack. Vômito em todos os lugares. Ele foi até a sala de estar, mas continuou falando, um banho de sangue, só que é vômito em vez de sangue. Entendi. Ó nível exorcista de me virei e chamei o Juca. É vômito, eu segui para fora do escritório e disse, entendi. Você já viu aquela cena em Carrie, com o balde de sangue de porco? Vai ser assim, só que em vez de sangue de porco. Puta merda, Jack, eu disse, rindo, você vai calar a boca sobre o vômito. Olivia. Meu coração estava na garganta quando ouvi a batida. Eu nunca me senti intimidada por Kalin, mas por alguma razão eu estava super nervosa para me desculpar. Provavelmente porque ele esperou 1 hora para responder, e então tudo o que ele mandou foi uma mensagem de ok. Limpei a garganta e abri a porta. E lá estava ele. Seu rosto era sério, duro, ilegível e tão bonito que eu estava dividida entre o medo e a excitação. Porém seu cabelo estava meio bagunçado, e ele tinha algumas marcas vermelhas no rosto. Eu disse: Entre. Ele caminhou direto para mim, fazendo-me recuar. Ele deixou a porta bater atrás de nós enquanto se elevava bem acima de mim e dizia: tenho boas e más notícias. Abri a boca, o que eram palavras, e a fechei novamente. Eu não esperava que ele dissesse isso. Ou que ficasse bem no meu espaço pessoal. Eu consegui. Qual é a boa notícia? Seu rosto suavizou um pouco e ele me deu um sorriso antes de dizer: eu decidi te perdoar. Bom, seu sorriso ficou quente e sujo, e me deixou nervosa novamente, mas de uma maneira diferente. Limpei a garganta e perguntei: bem, qual é a má notícia? Seu sorriso escorregou e seus olhos azuis se moveram por todo o meu rosto antes que ele dissesse: seu irmão sabe sobre nós. Ok. Oh meu Deus, minha boca caiu aberta e eu não conseguia fechá-la. Como? Como você sabe? O que ele disse? Ele se afastou de mim e foi para minha cozinha. Então, o que você fez esta noite, Marshall? Você está bonita. O que? Obrigada. Saí em um encontro, olhei para suas costas e implorei: pelo amor de Deus, fale sobre meu irmão. Ele pegou 2 cervejas da geladeira e passou uma para mim, me dando um meio sorriso. Relaxe. Conte-me sobre o seu encontro primeiro. Peguei a cerveja, mas em vez de responder, revirei os olhos e saí da cozinha. Vou lá fora, eu disse, passando pela sala e saindo para o deck escuro, precisando de um pouco de espaço por uma fração de segundo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, e eu não gostava disso. Ele não parecia nem um pouco perturbado pelo conhecimento de Jack sobre o que aconteceu entre nós, o que era bizarro. E não só isso, mas ele aparentemente não estava chateado comigo por causa da minha merda de erro. Parecia que ele estava brincando comigo. Como o velho Kalin da minha infância, aquele que brincava comigo, mas no final das contas me fazia sentir uma merda. Eu me virei e esperei por ele para que meu traseiro estivesse encostado no corrimão, e quando ele entrou pela porta de correr eu disse: foi apenas um encontro às cegas. E ele caiu na minha espreguiçadeira, esticando as pernas enquanto abria sua cerveja. Cara legal, mas sem química, abri minha própria lata e disse: agora me diga o que diabos aconteceu com Jack.
Bem, ele disse, olhando para mim como se eu fosse uma espécie de criança indisciplinada, depois que você me arrastou para o corredor, gritou para nós e depois saiu, seu irmão pegou o meu telefone e leu suas mensagens de texto. Sério, eu sabia que tinha mandado uma mensagem com as palavras noite de sexo, então não teria sido difícil para ele juntar as coisas. E Jack sempre foi um irmão super protetor, então sua reação também não foi uma surpresa. Oh, meu Deus, eu sinto muito. O que você fez? O que você disse? Você disse a ele que foi apenas um erro único bem, depois que brigamos, porque, sim, seu irmão queria chutar minha bunda, chegamos a um acordo. Olhei para seu rosto calmo, frio e divertido, levemente iluminado pelas luzes do centro, e não sabia por que ele não estava surtando. Ele e meu irmão brigaram por causa disso e ele achou engraçado. O que você quer dizer com um acordo? Ele olhou diretamente para sua cerveja quando disse. Contanto que eu não esteja tentando te ferrar, palavras dele, ele está bem com isso. Espero que eu não sabia o que isso significava. Ele está bem com o que, exatamente? Ele levantou os olhos e estava me observando bem de perto, enquanto eu tentava ao máximo tornar meu rosto absolutamente ilegível. Porque por dentro eu estava absolutamente pirando. Tipo, o que diabos estava acontecendo? Kalina queria algo comigo, era isso que isto significava. Havia uma parte de mim que estava pulando animadamente para cima e para baixo com o pensamento de Kalina querer algo comigo. Ele era engraçado, confiante, bonito e absolutamente magistral na cama, mas nunca havíamos chamado de nós nada além de um erro ocasional. Ele era perfeito e eu era um show de merda. Ele era um Audi e eu era um Corolla. Tipo, Kalina e eu não fazíamos sentido. Isso não pode ser o que ele quis dizer. Olhei para minha lata de cerveja, comecei a mexer a tampa e disse, ele está bem com o fato de termos dormido juntos acidentalmente. Ele está bem com isso. Ele pegou sua cerveja e a levou. Boca, é o que quisermos fazer agora. O que quisermos fazer agora. Parei de tentar esconder minhas emoções e olhei para Kalina com cada pedacinho do que diabos que estava passando pela minha mente. Afinal, o que isso quer dizer? Isso significa, disse ele, saindo da cadeira com um sorriso preguiçoso e sexy nos lábios, que ele vai ser legal se decidirmos que talvez não tenha sido um erro. Pisquei e me encontrei sem palavras. Eu soltei um. Mas, foi um erro. Ele se aproximou tanto que eu tive que olhar para ele. Sua voz era baixa e profunda na escuridão quando ele murmurou. Foi. Engoli em seco e pude sentir meu coração batendo em todas as 10 pontas dos meus dedos. Um motor acelerou em algum lugar lá embaixo, e eu disse. Quero dizer, eu acho. Você pode honestamente me dizer que você não se deitou na cama, e ficou repetindo aquela noite em sua mente, desde que aconteceu? Ele ergueu a mão, colocou o meu cabelo atrás da orelha e disse, eu pensei nisso sem parar. Fiquei obcecado com a memória dos ruídos que você fez no fundo da garganta e com a aparência do seu rosto quando você me disse para mostrar minhas habilidades. Eu estava derretendo, mas ainda não tinha ideia se ele estava apenas falando sobre sexo ou algo mais. Kalina. Por que não seguir com isso por um tempo? Sua provocação diminuiu um pouco, e sua voz era doce quando ele disse, onde está o mal em ver para onde isso vai? Eu estava oscilando, pairando tão perto da borda. Ele tinha me hipnotizado, com o pensamento de um envolvimento total com ele. A ideia de Kalina dirigir 100% de sua atenção em minha direção era um pouco inebriante e completamente esmagadora. Mas foi fácil para ele. Kalina poderia seguir isso de uma maneira totalmente não vale a pena chorar pelo leite derramado porque ele não tinha nada a perder. Kalina Beck, gênio matemático com dinheiro antigo e boa aparência de modelo, podia simplesmente dar de ombros e ir embora quando ficasse entediado. Eu tinha a sensação, porém, de que quando ele partisse, ele teria o poder de me destruir. Não parece uma má ideia para você? Olhei para ele, me perguntando por que minha voz estava tão ofegante e sem convicção quando eu sabia que as palavras eram verdadeiras. Nós nem nos damos bem quando não estamos fazendo sexo. Oh, vamos lá, Marshall, ele disse, sua boca baixando até que estava logo acima da minha. Nos damos sim. Droga, eu sussurrei pouco antes de seus lábios pousarem nos meus e me fazerem esquecer meu bom senso. Sua boca estava tão quente quanto eu me lembrava, perfeitamente perfeita, e devorou a minha. Oh, Deus! Kalina me beijou como se fosse o herói de um filme de ação e nosso mundo estivesse prestes a acabar. Ele me beijou como se eu fosse sua maior obsessão e ele não pudesse acreditar que finalmente me tinha.
Eu envolvi meus braços ao redor de seu pescoço e fiz o meu melhor para retribuir seu favor, jogando tudo de mim no beijo. Seu rosnado me fez sorrir contra seus lábios, que rapidamente se transformou em um gemido quando ele mordiscou meu lábio inferior e me pegou. Isso não significa nada, eu disse em sua boca enquanto envolvia minhas pernas ao redor dele. Claro que não, disse ele, pouco antes de abaixar a boca e raspar os dentes no meu pescoço. Ele me levou para dentro e subiu as escadas para o loft, seu aperto aumentando quando o beijo atingiu um nível ainda mais quente. Eu juro por tudo que é sagrado que os beijos intensos de Kylie Nadek podem levar uma mulher ao orgasmo. Quando chegamos ao topo do loft, ele me colocou ao lado da cama. Eu mal conseguia abrir meus olhos, muito pesados, mas vi seu olhar em brasa e meu pulso acelerou. Tira a camisa, Beck, eu disse, e sua camiseta sumiu em um segundo. Ele puxou-a sobre sua cabeça, todo seminu e lindo, e olhou para mim, e eu coloquei minhas duas mãos em seu peito quente. Oh, deuses gregos! Não era apenas que ele era esculpido e bronzeado e tinha aquela tatuagem deliciosa que começava em seu ombro e descia pelo braço. Essas coisas o deixavam ridiculamente quente, mas era a tênue cicatriz de apendicectomia e a trilha de cabelo saindo de seu umbigo que o tornava mortalmente sexy, porque era íntimo. De perto e pessoal no meu quarto. Tem como tirar esse vestido, mas deixar as botas, querida? Ele olhou para mim com olhos quentes de pálpebras pesadas, como se eu fosse o ser mais sexy que ele já tinha visto, o que me fez me sentir o ser mais sexy do planeta. Sua voz profunda ressoou. Eu amo essas botas. Você pode me ajudar? Eu me virei e levantei meu cabelo, dando-lhe as costas, feliz que, eu estava usando um vestido com um zíper de escape perfeito, e, eu estava usando uma das minhas melhores calcinhas e meias até a coxa. Observação: eu sempre usava meias altas porque eu odiava as virilhas apertadas que inevitavelmente ocorrem em calça skinny, mas nas raras ocasiões em que eu me despia na frente de um homem enquanto as usava, elas me faziam sentir como uma maldita sedutora. Quando senti sua respiração na minha nuca e seus dedos começaram a descer o zíper, eu estava tremendo em antecipação. Ele mal tocou no vestido e ele caiu nos meus ombros, se acumulando ao redor dos meus pés. Eu mordi o interior da minha bochecha e me virei, mas eu não deveria ter desperdiçado esse segundo com os nervos. A intensidade em seu rosto enquanto seus olhos queimavam por todo o meu corpo aliviou qualquer preocupação que eu tivesse de não estar à altura. Droga, Marshall, ele sussurrou, dizendo isso de uma forma que me fez estremecer. Você é a porra de uma fantasia. Eu coloquei minhas mãos de volta em seu peito, precisando dele mais perto, mas quando ele começou a me beijar longa e profundamente e deslizar as mãos por todo o meu corpo, uma sensação desconfortável deslizou pela minha espinha. Porque ele ignorou o que eu disse. Eu também. Nós dois éramos tão atraídos um pelo outro que estávamos seguindo essa coisa querendo ou não. E não era que eu não quisesse. Era que eu não podia. Eu não poderia fazer isso. Kalim. Eu a estava perdendo. Ela ainda estava me beijando de volta, mas por alguma razão eu podia dizer quando Olivia estava pirando. Seus músculos estavam mais tensos, suas mãos estavam imóveis, e ela estava apenas menos presente. Ela estava pirando naquele cérebro hiperativo dela, escapando disso. De mim. Eu ainda não sabia se era por causa daquele idiota do Eli ou de outra pessoa, mas ela estava nervosa. Eu não tinha a intenção de ser reverente e lento com ela, eu sabia melhor, mas eu quase desmaiei quando a vi em botas de salto-agulha, meias e renda preta. Eu senti vontade de cair de joelhos e adorar no altar da beleza de Olivia, mas por algum motivo esse tipo de atenção lenta mexia com ela e então mudei o beijo, indo mais rápido, mais áspero e mais urgente. Comendo aquela boca deliciosa como se eu fosse uma fera faminta. E eu era. Eu era uma fera faminta naquele momento. Em vez de me mover para a cama, onde eu queria espalhá-la e beijar cada centímetro quadrado dela, eu a alimentei com beijos desesperados enquanto a tirava da renda e a conduzia até a meia parede do loft. E obrigado, Deus, ela estava voltando para mim com uma vingança. Ela mordeu meu lábio inferior com força e eu resmunguei e me perguntei quando eu tinha me tornado tão sintonizado com Olivia. E não apenas em sintonia, mas obcecado com suas respostas. Eu afastei minha boca e a virei, envolvendo seus dedos ao redor do corrimão que atravessava a meia parede antes de colocar minhas mãos ao lado dela. Melhor, murmurei em seu ouvido, mordendo a pele macia do lado de seu lindo pescoço enquanto inalava seu perfume e movia meu corpo para mais perto do dela.
Sim, ela respirou, inclinando-se um pouco e empurrando contra mim, quebrando minha mente em 1 milhão de pedaços. Depois disso, nós dois esquecemos de pensar enquanto enlouquecemos juntos. Kalin, pare de cozinhar e sente-se. Afastei-me do fogão e Olivia olhou para mim de seu lugar no banco, as sobrancelhas franzidas enquanto mastigava um bocado de panquecas. Seu rosto sempre foi expressivo. Mesmo quando criança, eu era capaz de dizer pelo queixo levantado quando ela estava mentindo, pelas sobrancelhas enrugadas quando ela estava confusa e sua mente estava girando a 1000 por hora, e pelo revirar de olhos se ela estava irritada. Nada sobre isso havia mudado, mas de repente eu achava encantador. Suas sobrancelhas enrugadas enquanto ela esperava que eu me sentasse para que ela pudesse falar comigo sobre tudo isso era meio adorável. Eu não acabei, virei minha omelete de espinafre com clara de ovo com a espátula e disse, me dê mais 2 minutos e então você pode falar. Depois da noite insana juntos, eu me encontrei bem acordado às 5 da manhã. Me deitei sob lençóis rosa choque e cuidos, eles eram horríveis, por uns bons 20 minutos antes de finalmente decidir levantar e fazer o café da manhã. Eu sabia que ela não apreciaria um gesto romântico como café da manhã na cama, mas se eu fizesse uma pilha de panquecas para ela na cozinha quando ela acordasse, com certeza ela iria gostar. Eu tive que me esgueirar até minha casa para pegar a comida, Jack não estava em casa, graças a Deus, e depois voltar pela segunda vez para pegar panelas e utensílios de cozinha, mas consegui terminar antes que ela acordasse. No minuto em que ela entrou na cozinha, ela piscou os olhos arregalados e disse: ouça, Kalin, precisamos conversar sobre tudo isso. Isso. Muito fofo, mas ontem à noite foi uma péssima ideia e... Você está brincando comigo agora? Eu dei a ela uma sacudida de cabeça como se ela fosse ridícula, e disse, eu estava faminto porque alguma viciada em sexo me fez ter apetite a noite toda. Isso é apenas comida. Não leia nada de romântico nisso, senhorita cabeça grande. Ela tinha feito toda a sua coisa de piscar rápido antes de eu enfiar uma pilha de panquecas em sua mão e dizer, coma primeiro. Então fale. Eu não sei como isso aconteceu, mas assim eu tive um ponto de vista totalmente diferente sobre tudo isso. Nós parecíamos uma combinação terrível, Olivia e eu, mas eu acordei naquela manhã pensando, por que não simplesmente dar um passeio e aproveitar enquanto durava? Eu estava me divertindo muito, e estar com ela era divertido, então onde estava o problema em ver onde isso poderia levar? Talvez fosse um alívio Jack estar bem com isso. Saber que ele estava e se nós possivelmente namorássemos fez parecer uma possibilidade real. E quando eu imaginei, nós juntos, eu não odiei como parecia. Deslizei a omelete em um dos 2 pratos que Livy possuía e levei para a ilha. Puxou o outro banco e disse, ok. Agora fale. Olivia. Olhei para o outro lado da ilha para Kalin, e minha mente ficou em branco. Ele era bom nisso, me fazendo perder o foco. Eu ainda não tinha ideia de como acabamos passando outra noite juntos. Em 1 minuto eu estava dizendo que era uma ideia terrível, e no próximo eu estava acordando com o cheiro de sua colônia no meu travesseiro depois de uma noite de sexo incrivelmente bom. Acho que você está pensando demais nisso. Ele pousou o copo depois de tomar um gole e disse, você nunca teve uma aventura divertida? Um relacionamento que você sabe que provavelmente não levará a algo concreto, mas é muito bom enquanto dura. Não, o pensamento dele tendo uma aventura divertida com alguém me deixou insanamente ciumenta, o que me irritou. Cruzei os braços e disse, você está falando, tipo, amigos com benefícios? Deus não. Seu irmão realmente me mataria. Ele cortou outro pedaço de ovo. Amigos com benefícios é apenas amizade platônica com sexo secreto de vez em quando que ninguém sabe. É sua coisa divertida e diferente como, exatamente fiquei impressionada com o quão tranquila e nada afetada eu soei, quando na realidade eu estava pirando e precisava de algum espaço para lidar com tudo isso. Porque eu ainda não conseguia compreender a ideia de que Kalin queria ter qualquer coisa comigo além de sexo. Para começar, não é segredo, ele deslizou o garfo entre os dentes, e meu estômago mergulhou quando me lembrei de seus dentes raspando a tatuagem nas minhas costas. Ele mastigou e engoliu antes de continuar. É como um relacionamento normal, eu te levo para sair, te dou vários orgasmos, imploro para você enviar nudes, só que nós dois estamos de acordo que, uma vez que não seja mais divertido, vamos terminar sem ressentimentos. Minha garganta estava seca quando eu engoli. Como diabos isso iria funcionar? Não é como se nós dois passássemos a achar
que não é mais divertido ao mesmo tempo. Apertamos as mãos e íamos embora felizes. Esta era uma receita para um desastre de Olivia. Mas mesmo sabendo disso, o pensamento de mais com Kalin, sair para jantar, segurar sua mão e receber mensagens de flerte dele, era tão intrigante que fiquei tentada. Isso soa absurdamente simples, Kalin. Ele inclinou a cabeça assustada. Levei. Sobre o que? Agora, quem está pensando demais? Eu estava dividida entre rir histericamente e chorar um pouco enquanto eu via colocar seus AirPods, mexer em seu relógio de corrida e depois sair do apartamento como se fosse normal e ele voltaria mais tarde. Tínhamos realmente decidido fazer isso? Que diabos? 5 minutos depois, como eu ainda estava pirando, Kalin me mandou uma mensagem. Kalin, 3 coisas. 1. Não surte. 2. Envie-me uma foto. 3. Posso te levar para jantar hoje à noite? Sorri contra a minha vontade e mandei uma mensagem. 1. Não estou. 2. Talvez mais tarde. 3. Depende. Onde você vai me levar? Sua resposta foi imediata. Dê o nome do lugar, Marshall. Eu mal tinha saído desde que voltei para a cidade, então não tinha ideia de qual seria um bom restaurante para jantar. Lembrei-me de Dana me dizendo que ela e Will ganharam um vale-presente de $150 americanos para o Flamens e que nem cobriu o jantar, então fui para a lua. Flamens. Eu esperava que ele se recusasse ou me redirecionasse para o bar com espetinhos no quarteirão do nosso prédio, mas ele apenas respondeu. Ah, entendo, assim será. Eu te pego às 6. Eu ri de sua resposta e coloquei meu telefone no balcão. Isso parecia um pouco cedo para alguém como Kalin, ele parecia o tipo de cara que janta às 8. Assim que pensei nisso, meu telefone tocou novamente. Kalin, você ainda come cedo, certo? Eu coloquei meu telefone para baixo novamente e mordi o interior do meu lábio. Ele se lembrava de quando eu morava com ele que eu comia cedo. Talvez eu tenha subestimado. Olivia. Eu não estava orgulhosa disso, mas bebi 3 taças de vinho enquanto esperava Kalin chegar. Eu só precisava acalmar meus nervos, o que era estranho por si só. Porque eu ficava completamente relaxada perto de Kalin. Eu estava acostumada a estar com ele. Mas eu simplesmente não sabia se o Kalin do encontro seria diferente do Kalin normal. Eu o conhecia por uma grande parte da minha vida, mas este era um território desconhecido. Embora o vinho tenha funcionado, eu estava relaxada na maior parte do tempo quando ouvi sua batida e abri a porta. Oi, eu respirei, incapaz de mais do que uma única sílaba porque Kalin parecia tão bem. Tipo, não apenas sua beleza habitual, mas ele parecia bem. Ele vestia uma calça preta justa e uma jaqueta bomber, o oposto de seu traje de trabalho habitual. E ele estava usando seus óculos. Eu meio que queria cancelar o encontro e ficar em casa. No meu quarto. Uau! Kalin disse, me olhando de cima a baixo e fazendo minha pele ficar quente, você está muito bonita, Livia. Eu peguei emprestado a um suéter de cashmere vermelho fora de ombro de Dana, junto com uma saia preta e um par de botas de camurça que eram de morrer. Suas roupas me faziam sentir arrumada e bonita e eu nunca quis devolvê-las. Você também, olhei para a fivela do cinto e disse, seu abdômen não parece tão terrível com essa camisa mas ainda é nojento, certo? Acho que já deixei minha posição clara. Você me deu um chupão no estômago. Eu disse o que eu disse. Nós dois estávamos sorrindo quando saímos do apartamento. Perguntei a ele, Jack sabe que vamos sair hoje à noite? Não, mas ele saiu quando cheguei em casa. Eu direi a ele. Ele apertou o botão quando chegamos ao elevador e, em seguida, agarrou minha mão. Ele entrelaçou seus dedos quentes nos meus, espalhando aquele calor por todo o meu corpo. Eu ri. Algo engraçado, ele olhou para mim, seus lábios em um pequeno sorriso, e eu ri novamente. Você não acha isso bizarro? Tipo, o amigo de Jack que me disse quando eu estava na 7ª série que meu cabelo ondulado parecia batatas fritas queimadas está segurando minha mão. Ele deu uma risada profunda e soltou minha mão. Espere, era você? Vou acabar com a garota que atropelou o próprio pé com um carro. As portas se abriram e entramos no elevador. Tecnicamente não foi minha culpa. O Dodge Colt sempre escorregava, claro que sim. Foi mesmo, eu coloquei minhas mãos nos bolsos da minha jaqueta. Kalin se virou e se aproximou de mim, nos movendo e pressionando meu corpo contra a parede do elevador com o dele enquanto me enjaulava com seus braços. Sabe, nós poderíamos nos divertir muito aqui, Marshall. Isso é bastante inapropriado para um primeiro encontro.
Eu disse, traindo minhas palavras com minha voz rouca enquanto ele abaixava a boca e dava um beijo leve no meu pescoço. Nós conversamos até o restaurante, e foi só quando estacionamos que eu me lembrei que estávamos em um encontro. Kalin veio para o meu lado do carro assim que eu estava saindo, e assim que me levantei, ele bateu a porta e pegou minha mão. Ele enfiou os dedos entre os meus novamente, e borboletas ficaram loucas no meu estômago enquanto caminhávamos em direção à porta, de mãos dadas como um casal normal. A brisa fresca da noite fez meu cabelo fazer cócegas em minhas bochechas, e eu olhei para ele e disse: "Este lugar parece muito chique. Você já comeu aqui?" Kalin: "Eu já tinha comido lá. Já que a casa dos meus pais ficava a 3 quarteirões de distância, eu comi lá uma centena de vezes. Meus avós tinham alugado o restaurante inteiro para sua festa de aniversário, e a empresa fazia sua festa de Natal lá todos os anos. O chefe era o parceiro de golfe do meu tio Simon. Mas LV já pensava em mim como pretensioso, então não fiquei feliz por ela descobrir que a churrascaria caríssima era onde almoçamos na formatura do ensino médio. Eu estava pensando em como responder, quando latidos altos nos interromperam. Nós viramos, e um enorme cachorro peludo estava correndo pelo estacionamento em nossa direção a toda velocidade, seu dono gritando atrás dele sem parar. A língua do cachorro estava pendurada para fora de sua boca e ele estava claramente brincando, mas esse vira-lata fazia um pastor alemão parecer delicado. Antes que eu pudesse tirá-la do caminho, LV soltou minha mão e caiu de cócoras, rindo e persuadindo-o com os braços. Enquanto o cachorro monstruosamente grande corria em sua direção. LV. Ela gritou quando ele a derrubou, dissolvendo-se em gargalhadas enquanto ele a lambia e pulava em cima dela com suas enormes patas. O rabo abanando do cachorro continuou batendo nela enquanto ele atacava, fazendo-a rir ainda mais. Phineas, o dono, finalmente o alcançou e alcançou a coleira do cachorro, puxando-o de cima de Olivia e se inclinando para pegar a coleira. "Oh, meu Deus, eu sinto muito." Phineas choramingoou, triste por ser afastado de sua nova amiga, mas sentou-se obedientemente quando seu dono lhe disse para fazê-lo. Ajudei Olivia a se levantar. "Você está bem?" "Estou bem." Seus olhos ainda estavam semicerrados de tanto rir, e ela limpou a frente de sua saia, olhando para o cachorro em vez de para qualquer um de nós. "Ele é simplesmente a coisa mais fofa." O dono do cachorro e eu trocamos um olhar, ambos nos perguntando como ela estava tão imperturbável, antes de olhar para Olivia, que ainda estava murmurando para o cachorro. Ela só tinha olhos de coração para aquele cachorro. Mesmo com a luz da noite, eu podia ver pegadas enlameadas em sua roupa e um buraco na perna direita de sua meia calça. Ela tinha que tê-los visto quando ela tirou a poeira, mas ela aparentemente não se importava. Ver um cachorro fofo valia a pena para ela. Inclinei a cabeça e a observei enquanto ela falava com o cachorro. Ela estava tão viva, explodindo de energia feliz, que era impossível não sorrir. Eu senti que esse momento com o cachorro explicava muito sobre a sua má sorte. Ela sempre se colocava em situações ridículas, mas era estupidez ou mais do tipo foda-se, aproveite a vida. Quando levei um pé na bunda na faculdade, engoli a dor e segui em frente, sofrendo em um silêncio estoico. Mas quando Livy foi dispensada, ela queimou as cartas em uma cerimônia. Não terminou bem, com o incêndio e a subsequente falta de moradia, mas imagino que deve ter sido libertador como o inferno deleitar-se com aquele momento de dor. Phineas e seu dono foram embora, e o sorriso de Livy vacilou um pouco quando ela olhou para mim. "Se você quiser pular o jantar, sabe, já que estou uma bagunça agora, eu entendo totalmente. Podemos dirigir por algum lugar e simplesmente ir para casa." Eu balancei minha cabeça e peguei sua mão novamente. De repente eu estava neste lugar estranho onde eu sempre quis estar com uma mão nela. Eu disse: "Você é impressionante, Marshall. Vamos lá." Ela piscou, surpresa com meu comentário, e então sorriu. "Deus, minhas habilidades impecáveis na cama realmente te impressionaram." Era isso. Puta merda. O quebra-cabeça que era Olivia Marshall de repente se revelou para mim. Livy derramou seu vinho tinto por toda a mesa apenas 5 minutos depois de nos sentarmos, mas foi porque ela estava gesticulando loucamente enquanto tentava me explicar exatamente como seu pai havia feito reanimação cardiorrespiratória em um gato que havia sido atingido por um relâmpago. Não que ela tenha sido desajeitadamente alheia ao vidro, é que ela estava tão presente em sua própria história que não teve tempo de notar a cara taça de cristal que poderia estar no caminho.
Ela não era figurante de um show de merda, era mais sobreviver em alta intensidade, bem acordada e colorida. Ou algo mais poético do que isso. Mas uma vez que eu tinha visto, eu não podia desver. Estava em tudo o que ela fazia, e era por isso que todos eram atraídos por ela do jeito que eram. Por exemplo, depois que Olivier derramou seu vinho, ela não acenou para um garçom. Não, Olivier tirou um pacote de Kleenex de sua bolsa e tentou limpar a bagunça a ela mesma. Quando eu balancei minha cabeça em suas tentativas inúteis, rindo apesar de eu mesmo achar ridículo, ela explodiu em risadinhas de sua situação. Quando o garçom viu o que ela estava fazendo, ficou claramente emocionado. Porque entre a multidão de abastados clientes todos exigindo excelência, aqui estava uma atrevida risonha que se desculpou profusamente com ele enquanto limpava sua própria bagunça. Depois daquele desastre nós jogamos um jogo onde eu contava a ela as memórias ridículas que eu tinha dela da nossa infância, e ela me corrigia sobre o quão errada eu estava e como as coisas realmente tinham sido. Ela bufou em um ponto, batendo no meu dedo indicador enquanto eu a acusava de ser a pessoa que roubou meu boné de beisebol roxo dos Cubs quando eu estava na terceira série, e eu estava encantado em um grau patético. Nós dois estávamos rindo quando meus avós apareceram ao lado da mesa. Kalin, minha avó, sorriu para mim por meio segundo antes de olhar para LV. Droga! Engoli uma maldição e me levantei para abraçá-la, não feliz com o momento desta pequena reunião. Vovó, eu imediatamente me levantei. Eu beijei sua bochecha e disse, prazer em ver você. Meus avós eram pessoas legais, mas muito tradicionais. Sério. Se um cachorro tivesse latido na direção de minha avó, meu avô provavelmente teria passado por ele com sua Mercedes e reclamado com o maitre para limpar aquela ameaça no estacionamento. Esta é minha amiga Olivia Marshall. Olhei para seu rosto sorridente e disse, Olivia, esses são meus avós. Prazer em conhecer vocês dois. Ela se levantou, e eu vi os olhos da minha avó vagando sobre o suéter sujo de Livy e o buraco em sua meia calça. Ela apertou as mãos de ambos e disse ao meu avô com um sorriso, eu vejo onde Kalin conseguiu seu cabelo maravilhoso. Meu avô riu e brincou com ela sobre como as mulheres da nossa família eram responsáveis por torná-lo loiro, e embora minha avó sorrisse, eu poderia dizer que o estado desgrenhado de Olivia havia capturado toda a sua atenção. Vamos deixar você voltar para o seu jantar, querido. Ela deu um tapinha na minha mão e disse, venha em casa esta semana. Eu vou. Assim que eles se afastaram, Olivia disse pelo canto da boca. Sua avó definitivamente notou as pegadas no meu suéter. Dei de ombros e peguei o copo baixo de uísque que me lembrou que ainda devia a Nick uma garrafa de uísque. Quem se importa? Suas sobrancelhas se juntaram. Você está muito calmo esta noite, Beck. Talvez seja todo o sexo que tenho feito ultimamente. Me deixou super relaxado. Ela revirou os olhos enquanto ria e empurrou a cadeira para trás. Já volto, esquisito. Depois que ela desapareceu, nossa comida chegou, e assim que o garçom estava enchendo sua taça de vinho, meu telefone acendeu. Era Olivia. Para o senhor número errado. Do banheiro feminino. Olivia, eu preciso falar com você. Posso te ligar mais tarde? Verifiquei novamente se meu telefone estava no modo silencioso e o coloquei no bolso. Que diabos? Ela saiu comigo, mas pensando em Nick. Mandando mensagens para Nick do banheiro. Eu sabia que o senhor número errado não era uma pessoa real e que Nick não estava ligado ao número, mas meu intestino ardia com o pensamento dela querendo falar com ele. Olivia. Esfreguei meus lábios e coloquei o gloss de volta na minha bolsa. Eu me senti melhor agora que tinha avisado o senhor número errado, e agora eu podia aproveitar o resto da noite sem me sentir tão culpada. Porque desde o segundo em que Kalin agarrou minha mão pelos elevadores do nosso prédio, eu me senti como uma cobra. Nada estava acontecendo com o senhor número errado, mas parecia errado ter um relacionamento textual secreto que ele não conhecia. A verdade da questão era que, embora Kalin pudesse ser apenas um caso divertido, se ele estivesse fazendo a mesma coisa, se ele tivesse sua própria senhorita discagem incorreta com quem ele falava regularmente, bem, isso não ficaria bem para mim. Mesmo que tecnicamente nunca tivéssemos falado sobre exclusividade. Fiquei triste por perder o senhor número errado porque ele realmente significou muito para mim desde que voltei para o mar, mas a combinação da falta de química com Nick e a química de outro mundo com Kalin me deixou sem qualquer dúvida de que isso era a coisa certa a fazer. Antes de sair do banheiro, esfreguei as pegadas da minha saia e suéter e tirei minhas meias, jogando-as na lata de lixo. Feito.
Quando voltei para a mesa, os olhos de Kalin desceram para minhas pernas e ele sorriu. Havia algo na maneira como ele notava pequenas coisas, minhas meias calças perdidas, como eu gostava de jantar cedo, que me fazia sentir como se eu fosse importante para ele. Mesmo que apenas temporariamente. Kalin parecia um pouco mais quieto quando voltei. Ele ainda era charmoso e divertido, mas eu senti que algo estava um pouco errado. Talvez ele não se desse bem com seus avós e vê-los o deixou chateado. Talvez ele estivesse envergonhado por eles tê-lo visto com uma garota que parecia ter mergulhado no lixo. Eu queria quebrar esse sentimento estranho, então quando entramos no carro, eu me virei para ele no meu lugar. Ok. Pergunta. Alguma vez você pensou em mim antes de eu ir morar com vocês? Ele me deu um olhar estranho com o canto do olho. Ok. Deixe-me lhe dar um exemplo. Mesmo que eu te odiasse porque você era um idiota, houve uma época em seu último ano em que você vivia na nossa casa. Eu tive que entrar no quarto de Jack às 5 da manhã, para procurar meu carregador, e lá estava você. Ele olhou para mim e apenas balançou a cabeça lentamente. Você estava dormindo profundamente no colchão de ar, vestindo apenas sua cueca, e, bem, essa nerd desajeitada quase teve um ataque cardíaco. Ele deslizou em uma de suas risadas profundas que me aqueceu por dentro. Ele apertou os olhos para mim e disse, sua pervertida. Culpada. Ainda me lembro exatamente como eram aqueles bochers xadrez. Eu sorri, sua vez sem chance. Ele apertou o pisca-pisca e diminuiu a velocidade ao entrar na rampa leste. Eu uso meu direito de negar respostas. Ah, vamos, me dê alguma coisa. Não houve um pequeno momento de atração em todos os nossos anos. Não estou respondendo isso, ele riu. Certo, cruzei os braços sobre o peito. Agora eu gostaria de não ter sido tão direta com o meu. Ele inclinou a cabeça e colocou no acelerador, me fazendo sorrir enquanto aquele pequeno carro furtivo avançava como se tivesse sido disparado de um canhão. Ele disse: Ok, bem, lembra quando você foi expulsa dos dormitórios? Ainda tenho pesadelos com aqueles extintores de incêndio. Virei-me no meu lugar e disse: Espere, você achou que eu era gostosa quando você veio para o jantar? Acalme sua bunda. Ele sorriu para mim e então olhou de volta para a estrada. Quando eu fui para sua casa para jantar, havia duas coisas sobre você que eu sempre me lembrava. Primeiro, a faculdade transformou você na mais incrível espertinha. Você finalmente teve uma compensação para toda a merda que eu joguei no seu caminho. Ah, sexy. A segunda coisa foi que você revirou os olhos depois de literalmente tudo o que eu disse. Você realmente não tem pequenas confissões sobre me achar gostosa? Ele riu de novo e eu poderia dizer que o animei. Ele achou isso hilário. Mas eu não podia acreditar que ele nunca olhou para mim de esguelha. Ele explicou: eu pensei que seus olhos estavam muito verdes quando você os revirou. E você tinha os cílios mais longos. Pare. Eu não preciso da sua caridade de elogios. Ele me deu um minuto inteiro de silêncio antes de dizer: então você passou todos esses anos me imaginando dormindo de cueca. Nos seus sonhos, eu disse, mortificada. Você literalmente disse essas palavras, Livia. Você disse: o que está acontecendo aqui? Ele riu das palavras, e eu fiquei um pouco chocada ao perceber que ir a um encontro com Kalin era muito divertido. Nós nos transformamos em nossas brincadeiras habituais até que saímos da interestadual, e então ele ficou quieto. Quando ele finalmente parou na garagem subterrânea e dirigiu em sua vaga, ele disse: ouça, sobre essa coisa que estamos fazendo. Eu não vou morar com você, Kalin. Eu provoquei, já fizemos isso e preciso do meu espaço. Ele ignorou completamente minha piada e disse: por mais casual que seja, estamos nos vendo exclusivamente? Sim? Você está perguntando ou dizendo? Eu honestamente não sabia qual seria sua resposta, mas ele parecia intenso sobre isso e isso me fez sentir. Não sei, de algum jeito você foi a um encontro na outra noite. Ele colocou o Audi na primeira marcha antes de soltar a embreagem e puxar o freio de emergência. Bem, aquilo não foi um encontro. Eu me atrapalhei, me sentindo culpada pelo senhor número errado, e nós não estávamos. Eu sei. Ele olhou para mim, e eu vi sua mandíbula apertar um pouco, mas não gostei. Meu coração pulou quando seus olhos me puxaram. Ele estava com ciúmes de mim. Coloquei meu cabelo atrás das orelhas e disse: eu nunca nem tinha conhecido. Não gostei. O cheiro de sua colônia chegou ao meu nariz e me encheu de lembranças quentes de sua pele enquanto ele olhava nos meus olhos. Tudo bem, limpei a garganta, abalada com o que diabos estava acontecendo, e disse: vamos concordar em ser exclusivos até terminarmos com isso, então.
Seus lábios se curvaram em um sorriso, mas não atingiu seus olhos. Você sempre tem que adicionar o até terminarmos, não? E, sim. Certo, ele desligou o carro e abriu a porta, sua merdinha. Isso me fez rir de novo, e quando entramos no elevador, agarrei sua mão e deslizei meus dedos entre os dele. Isso o fez olhar para mim com surpresa, e seu rosto era tão doce que eu meio que pensei que ia derreter. No segundo que as portas do elevador se fecharam, a boca de Kallen estava na minha e ele jogou meu corpo contra a parede com o dele. Não forte o suficiente para me machucar, mas deliberado o suficiente para me deixar instantaneamente fraca nos joelhos. Suas grandes mãos seguraram meu rosto, seus dedos parcialmente no meu cabelo enquanto sua boca fazia o que queria. Doce céu santo, eu estava indefesa. Seu corpo duro pressionou contra mim e eu cravei minhas mãos em seu cabelo, precisando me ancorar enquanto respirava, o saboreava, o senti em cada terminação nervosa do meu corpo. O botão, eu puxei minha boca livre, mas isso só o fez morder meu pescoço, o que me fez gemer. Deus, não há um botão de parada do elevador, qual? Ele levantou a cabeça o suficiente para dizer: Você quer parar o elevador? Olhei em seus olhos, e ele parecia desorientado, desgrenhado e absolutamente delicioso. Eu apenas assenti, o que fez suas narinas se dilatarem e seus olhos se acenderem. E então o maldito elevador apitou. Eu pulei de seus braços e passei a mão pelo meu cabelo quando as portas se abriram e sim, nós ainda estávamos na garagem. Um homem com uniforme de hospital sorriu para nós quando entrou e apertou o botão do meu andar. Incrível. Aparentemente éramos vizinhos. Olhei para o chão enquanto o elevador subia. Se eu olhasse para Kallen, ou riria, me encolheria de vergonha ou simplesmente pularia em cima dele, que se dê. Não que eu me importasse particularmente com o que meu vizinho médico pensava de mim, mas minha terrível primeira impressão de vizinho claramente prestes a fazer sexo no elevador era um sintoma de um problema maior. Eu não podia mais dizer não a Kallen. Não importa o que eu dissesse sobre nós, tudo o que ele tinha que fazer era me tocar, me beijar ou flertar naquele tom profundo e sexy, e eu seguiria em um oceano sem fim, e eu literalmente não sabia nadar. Pergunte à minha mãe, ela ainda estava chateada por ter pagado 5 anos de aulas de natação na infância, onde eu me recusei a ir ao fundo da piscina. Essa era sua lendária discussão comigo. Mas não era só que Kallen tinha vantagem em toda essa aventura, era que eu não tinha nada. Nem mesmo um dedo mindinho forte. Olhei para cima e ele estava encostado na parede, apenas olhando para mim com um olhar tão escaldante que meus músculos se transformaram em geleia. Engoli em seco antes de voltar meu olhar para o chão. Isso simplesmente não funcionaria. Olhei para os números iluminados do elevador com o canto do olho, mais 2 andares. E enquanto subíamos esses 2 últimos andares, criei um plano de proteção. Veja, o problema, na minha opinião, era que tudo isso era de mais de uma só vez. Se fosse apenas sexo, eu poderia lidar com isso porque era puramente físico. Se fosse apenas um encontro, eu poderia lidar com isso porque era puramente divertido. Se eu os mantivesse separados, pensei que poderia de alguma forma evitar que os sentimentos crescessem demais e superassem todo o resto. Eu já estava bem mais fundo do que deveria, mas com alguns ajustes, talvez eu ficasse bem. Kallen. Saímos do elevador atrás do cara, e eu me perguntei se ele tinha sido capaz de sentir o quanto eu queria torcer a porra do seu pescoço. Tecnicamente ele não tinha feito nada de errado, mas a LV tinha acabado de me dizer para parar o elevador. Ela queria fazer sexo comigo no elevador, e eu quase caí de joelhos quando o poder de seu aceno acertou um soco assassino no meio do meu corpo. Eu me diverti muito esta noite, disse Olivia, sorrindo para mim enquanto caminhávamos pelo corredor em direção ao seu apartamento também. Eu rosnei, mal capaz de falar o quanto eu a queria. Quando chegamos à porta, ela tirou as chaves da bolsa e se virou para mim, de modo que suas costas estavam encostadas na porta. Obrigada pelo jantar incrível. Me mande uma mensagem mais tarde, ok? Fiquei confuso por um segundo, mas então a vi piscar muito rápido. A mordida no canto de seu lábio. Ela estava nervosa. Mas o inferno era que eu não sabia por que ela estava nervosa. Ela estava nervosa que eu ficaria bravo por ela não estar me convidando. Eu não estava bravo, mas desapontado nem chegava perto de descrever como me sentia. Ou ela ainda estava nervosa sobre nosso relacionamento? Foi o nervosismo dela o fator determinante aqui. Engoli em seco e olhei para as sardas em seu nariz, querendo descobrir exatamente como ela funcionava.
Sim, eu vou te mandar uma mensagem. Eu me aproximei um pouco dela então, mas apenas beijei o topo de sua cabeça. Obrigado pelo jantar, Marshall. Quando cheguei no meu apartamento, joguei minhas chaves no balcão e puxei meu telefone do bolso. Que noite! Quem teria pensado que Olivia Marshall seria capaz de me virar do avesso? Assim que pensei nisso, uma mensagem iluminou meu telefone. Olivia, encontro estelar, Beck. Realmente boa escolha. Eu ri e nem sabia como responder. Concordo. O melhor. Cara, você viu o final daquele jogo, Jack, que eu não tinha visto todo esparramado no sofá. Se levantou e pegou sua cerveja, louco. Eu não conseguia nem lembrar que jogo tinha sido naquela noite. Uma vez que eu peguei LV, nada além dela estava no meu radar. Perdi. O que aconteceu? Ganhamos com uma caminhada na 12ª, ele jogou a lata na lixeira e foi até a geladeira. O que você fez esta noite? Imediatamente me senti um lixo ao imaginar Olivia no elevador. Não muito. Acabei de jantar. Pelo amor de Deus, Beck. Jack revirou os olhos para mim por cima da porta da geladeira e disse, você pode me dizer se estava com ela? Sim. Suspirei e caí em um dos bancos. Eu estava com ela. Não brinca, ele murmurou, você está vestido como um babaca à espreita. Se você não estivesse com ela, eu teria perguntas. Isso se chama estilo. Você deveria tentar. Eu me saio bem sem a sua alfaiataria de merda. Ouça, eu arrastei a mão pelo meu cabelo e odiei me sentir tão pobre de vida. Você sabe que em toda a minha vida, até ela voltar e se mudar para o prédio, eu nunca pensei em fazer um movimento com sua irmã. Certo? Ele fechou a porta e trouxe 2 cervejas, pulando no balcão e entregando uma para mim. Eu sei. Ainda não sei como isso aconteceu. Peguei a garrafa e nem me lembrava mais da Olivia malcriada. A única Olivia que eu conseguia imaginar agora era aquela que rolava no estacionamento com um cachorro do tamanho de um lobo, com uma risada que correu pela minha espinha como uma unha, juro por Deus. Mas eu sinto muito. Cole, Jack colocou a tampa da garrafa na parede e disse. Livia é um pé no saco, mas ela é adulta. Ela pode fazer o que quiser. Eu ainda estava chocado que ele estava sendo compreensivo sobre a coisa toda. Ficamos sentados lá por alguns minutos, apenas bebendo nossa cerveja, e então pensei, que diabos? Tentei soar casual então, como era esse tal de Eli. Oh, meu Deus, você é tão adorável que eu quero beliscar suas fodidas bochechas. Olhe para você, todo inseguro sobre o ex. Eu não estou inseguro sobre o ex, seu merda. Eu só estou curioso, claro. Ok, ele deu seu meio sorriso estúpido, claramente não acreditando em mim. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com aquele cara. Ela o conheceu logo depois que se mudou para Chicago e se apaixonou. Loucamente, no estilo Olivia. Foi morar com ele 3 meses depois que eles começaram a namorar. Eu odiava Eli. Ele era bom o suficiente, eu acho. Eles pareciam bem juntos nas poucas vezes que eu os visitei, mas, novamente, eu praticamente só conversei com o cara sobre cerveja. Claro que você fez. Ele deu uma risadinha e tomou um gole. Então ele disse. Livy pensou que eles iam se casar. Falei com ela alguns meses antes de ela voltar, e ela estava toda animada porque ele estava trabalhando em algum projeto secreto com uma de suas colegas. Ela pensou que era um grande plano de pedido de casamento, que talvez eles estivessem planejando alguma coisa romântica épica para acontecer em seu escritório. Merda! Ela disse ao senhor número errado que ela tinha sido legal sobre seu namorado trabalhar em algo com sua colega de trabalho, e então ele atraiu com ela. Ai! A próxima vez que falei com ela foi quando ela ligou e disse que seu prédio estava pegando fogo e ela precisava de um lugar para ficar. Então, seu palpite é tão bom quanto o meu. Pobre LV. Quero dizer, obviamente eu estava feliz por ela não ter acabado com aquele idiota, mas isso deve ter doído, pensar que você ia receber um pedido de casamento quando na verdade estava sendo traída. Como ele era? Fodidamente doce como o inferno, assim como você. Ele balançou sua cabeça. Acho que nunca vi você tão inseguro em toda a minha vida. Apenas seja você mesmo, raio de sol, e ela vai te amar tanto quanto eu. Eu comecei a rir. Você é um idiota. Ele sorriu antes de dizer. Não se preocupe. Ele tinha barba, cabelo ruim e péssimo gosto musical. Porque isso me fez sentir melhor, o que eu era, um garoto de 14 anos. Oh, que ele ouvia. Ele tinha uma playlist de Feuston no Spotify. Feuston e eu fiz uma careta, nós odiávamos essa merda. Que idiota. Olivia. As próximas semanas caíram em uma rotina estranha e não planejada.
Preenchia formulários de emprego e escrevia descrições chatas de carros enquanto Kalin ia trabalhar, e então Kalin ligava a caminho de casa para ver se eu precisava de alguma coisa. Eu sempre inventava alguma coisa, comida, sacos de lixo, um orgasmo, só para ele vir me visitar. E ele visitava. Todas as noites ele entrava no meu apartamento, afrouxava a gravata daquele jeito que eu adorava e passava a noite comigo. Comemos juntos, assistimos TV juntos e usamos o corpo um do outro da maneira mais deliciosa. Como um relógio, ele juntava suas coisas por volta da meia-noite e voltava para sua casa sem nunca se forçar para ficar. Era perfeito. Se não fosse pelo fato de que eu estava apavorada que ele partisse meu coração, eu diria que as coisas com ele eram o mais próximo possível da perfeição. Eu estava sentada na varanda com ele uma tarde depois que ele saiu do trabalho mais cedo, nós dois lendo enquanto a ameaça do outono esfriava o ar, quando meu telefone tocou. Eu não sabia o número, mas ainda assim atendi e disse: Alô? Oi, é Olivia Marshall. Olhei para Kalin e me levantei para entrar. A última coisa que eu precisava era que ele me ouvisse receber uma ligação sobre uma cobrança de cheque especial ou algo assim, embora eu tivesse certeza de que minha conta ainda estava em condições medíocres. Sim, e ela. Oh, eu sou Helena Aurigley, editora da revista Feminine Mirage. Abri a porta deslizante e entrei, tentando parecer indiferente e legal. Mas aquela revista era a minha favorita. Era como a People combinada com a Teen Vogue combinada com a Muxuianês. Consegui encontrar minha voz e dar um alegre. Oh, recebi sua inscrição para o cargo de redatora de conteúdo. Você tem tempo para conversar? Caminhei até um dos banquinhos e me sentei, com medo de ficar animada. É claro. Eu vou ser honesta com você. Recebi sua inscrição porque o recrutamento ia passá-la para o editor de conteúdo, mas eles leram sobre o incêndio. A história realmente me fez rir, e eu caí em uma toca de coelho para encontrar informações sobre você. Merda, droga. Acabei de dizer merda a um potencial empregador, quero dizer, Não, é uma resposta totalmente apropriada, ela estava rindo, então eu soltei um suspiro. Eu tenho que te perguntar, no entanto, Olivia, se você tem senso de humor sobre essas coisas ou se são assuntos delicados. Eu definitivamente posso rir de mim mesma. Posso perguntar porque é claro. Mas eu não quero ofendê-la, então, por favor, avise se eu estiver. Ok, fiquei intrigada. Costumávamos ter uma coluna de conselhos chamada Ice Cab. Era super popular porque a Bia era meio malvada, mas também hilária e boa com os conselhos. Eu me lembro, eu disse, adorava ler. Kalin abriu a porta e entrou, carregando meu livro junto com o dele. Você leu? Ótimo, ela parecia feliz, o que era encorajador. Ela foi embora, e estamos tentando descobrir o que fazer com isso. Era tudo sobre sua voz e sua personalidade, então não queríamos apenas empurrar outra pessoa em seu lugar. Isso faz sentido, eu estava tentando não ficar animada, porque não podia ser o que parecia. Certo? Mas quando li sobre o incêndio e a coisa do dormitório inundado, pensei, quão hilário seria ser uma colunista de conselhos que, no papel, é meio bagunçada. Eu não me ofendi, e a ideia era um pouco engraçada. Também tive uma dica de que você era a escritora por trás da Mãe 402, que, a propósito, era uma coluna realmente ótima. Eu queria agradecer, mas provavelmente não tinha permissão, então fiz um som evasivo. Felizmente, fui para a faculdade com Glenda Bud da Times, então pude ligar para ela e bisbilhotar. Oh meu Deus, ela tinha falado com Glenda. Embora ela não pudesse confirmar que você era 402, ela foi capaz de me dizer que você é uma escritora que sempre cumpriu seus prazos, forneceu um trabalho exemplar e foi ótima. Glenda ficou triste ao vê-la partir. Ela disse isso? Ela disse. Agora, ela limpou a garganta. Como você se sente ao abraçar sua má sorte? Fazendo disso sua força. Kalin gesticulou que ele ia embora, mas eu balancei minha cabeça. Eu queria contar a ele tudo sobre isso quando eu terminasse. Você pode ficar mais 5 minutos, eu sussurrei. Ele pareceu surpreso e disse, claro. Ele foi até o sofá e se sentou, pegando o controle remoto como se estivesse em casa no meu apartamento. Eu disse. Passei a vida inteira rindo de mim mesma e da minha má sorte, Helena, esse é o meu ponto forte. Ela começou a falar, a levantar diversas ideias, e nós apenas encaixamos as ideias. Ao contrário da Mãe 402, isso seria capitalizar quem eu era, adicionando minhas próprias anedotas ridículas à coluna. Conversamos por 1 hora antes de ela perguntar se eu poderia vir no dia seguinte para uma entrevista formal.
Quando finalmente desliguei o telefone, fui e me sentei ao lado de Kalin e sinto muito que tenha demorado tanto. Não acredito. Conte-me tudo sobre este trabalho. E eu fiz. Era Kalin, então eu deveria ter feito isso com calma e agido como se não fosse grande coisa para que ele não pudesse zombar de mim mais tarde, mas eu praticamente deixei de me proteger dele pelo caminho. Contei a ele todos os detalhes e, quando terminei, ele disse: apenas certifique-se de obter o que vale a pena. Cruzei os braços bem, eu não tenho exatamente muito com o que negociar. Eu sei, mas sua escrita fala por si, ele disse com naturalidade. Não deixe que eles pensem que podem ter você barato, você é boa demais. Inclinei-me contra ele e disse: oh, meu Deus, você está tão incrivelmente afim de mim que é um pouco patético. Você acha que eu sou tão boa e... Eu não consegui terminar porque ele me empurrou para o sofá, ficou em cima de mim e me calou da melhor maneira. No momento em que eu estava respirando pesado, ele levantou a boca e me deu um sorriso malicioso porque eu gosto de você quando você é uma pé no saco. Eu sorri de volta. Você é apenas um masoquista, eu acho. Kalin. Eu era patético. Jack estava ficando na casa de Vanessa, então eu não só estava fazendo jantar para Olivia, mas estava realmente ansioso para que ela passasse a noite. Eu casualmente mencionei isso, esperando que ela recusasse, já que ela parecia gostar do nosso acordo estrito de não dormirmos juntos, mas ela me chocou ao dizer que queria. Por alguma razão, convidá-la para o meu apartamento o que diabos ela era agora, parecia um grande negócio. Eu morei com ela por um mês, mas nunca dividimos o espaço como nada além de amigos que realmente não gostavam um do outro. As coisas haviam mudado. Muito. Meu telefone vibrou, o que significava que ela provavelmente estava em casa. Ofereceram-lhe o emprego depois de sua entrevista, nenhuma surpresa, porque era uma ideia brilhante e ela era uma ótima escritora, mas ela mandou uma mensagem dizendo que ficaria por um tempo para conhecer a equipe e visitar o prédio. Olivia, acabei de chegar em casa e estou morrendo de fome. Que horas é o jantar? Eu, não coma. Olivia, bem, se não comermos em uma hora, eu vou lanchar ou vou morrer de fome. Eu, nada de lanche. O jantar estará pronto em 10 minutos. Olivia, graças a Deus. Eu estarei aí. Eu cheguei à conclusão em minha corrida naquela manhã, depois de ser assediado por LV de sua varanda enquanto eu me espreguiçava, que as coisas estavam meio sérias. Quer dizer, tecnicamente não, já que ela ainda não me chamou de namorado e ainda não me convidou para passar a noite, mas elas eram sérias para mim, e eu suspeitava que eram para ela também. Ela era a primeira coisa em que pensava quando acordava de manhã, a última coisa antes de adormecer. Eu dispensaria qualquer coisa para estar com ela, porque tudo era mais brilhante quando Olivia estava por perto. Ela era engraçada, bagunçada, desajeitada, inteligente e a humana mais sexy que eu já conheci. A coisa mais difícil de engolir era que nenhum de nós havia mudado. LV era exatamente a mesma de sempre, mas eu nunca olhei o suficiente para ver toda a maravilha em torno da bagunça. E eu suspeitava que fosse o mesmo para ela também, porque Deus sabe que eu sou um idiota como sempre fui. Toque-toque, ela entrou e imediatamente tirou os sapatos pretos brilhantes que faziam suas pernas parecerem ridículas. Com o que você está me alimentando? Caçarola de calabresa. Conte-me sobre o trabalho. Ela abriu a geladeira e pegou uma Vanilla Bean Blonde antes de pular no balcão ao lado de onde eu estava fatiando o pão de alho. Olhei para ela e ela sorriu antes de usar o abridor de garrafas de parede e tomar um gole. Estou apavorada porque soa incrivelmente perfeito. O dinheiro é bom e eu não queria minimizar a importância de gostar do trabalho, mas ela era tão apaixonada pelo papel que provavelmente trabalharia de graça. Não é o nível de Kalin Beck, mas sim, seu sorriso era tão grande que era quase uma risada. Vou ganhar mais do que ganhava na Teams e os benefícios são melhores. Boa garota, larguei a faca de pão e limpei as mãos na toalha que coloquei no balcão. Quando começa? Amanhã. Amanhã inclinei minha cabeça para baixo e beijei sua boca feliz. Isso é em breve. Eles perguntaram quando eu poderia começar, e eu estava meio brincando quando disse amanhã, e eles foram totalmente incrível, e eu era toda incrível, e foi incrível. Eu ri com ela, era contagiante, e fui tirar a caçarola do forno. Se você quiser dormir em seu apartamento esta noite, eu entendo totalmente. Oh, meu Deus, Beck, se você acha que vou deixar de dormir naquela sua cama, você está louco. Peguei a panela de macarrão borbulhante e coloquei no fogão. Então é sobre a minha cama, não eu.
Quero dizer, você é um bônus orgástico, mas sim, eu me perdi naquele sonho de King Size. Ela tomou outro gole e acrescentou, além disso, você se levanta às 5:30, então terei tempo de sobra para ir para casa e me arrumar. Fugir não é o que as baratas fazem? Entre outros vermes, sim. Ela pulou do balcão, colocou as mãos nos quadris e disse, você quer que eu, pegue alguns pratos ou sirva um pouco, de conhaque ou algo assim? Conhaque ou algo assim? Ela revirou os olhos e abriu o armário onde estavam os pratos. Eu não sei o que as pessoas como você fazem quando saem para jantar. Vários garfos e copos de conhaque. Guardanapos de pano e aperitivos flamejantes, sabe, Marshall, eu disse, sem ter certeza se ela realmente achava que eu era um idiota pomposo ou se ela estava apenas brincando comigo. Só porque eu tenho um bom emprego não significa que eu sou automaticamente um babaca. Seu rosto se virou para o meu e ela levantou uma sobrancelha. Então, como você explica seu saca-rolhas, idiota? Agora eu revirei os olhos e murmurei. Touché. Ela colocou os pratos na mesa e isso me lembrou da noite em que ela fez espaguete e almôndegas para Jack e eu. Ela estava nervosa e irreverente, balbuciando enquanto servia a comida e me encarando como uma coruja enquanto eu testava a primeira mordida, e eu estava absolutamente encantado por ela. Até que ela se mostrou ser a senhorita descagem incorreta antes que a noite terminasse. Deus, isso parecia anos atrás. Nós nos perdemos na comida e na conversa depois disso. L.V. começou uma história sobre como ela havia machucado o calcanhar em uma rachadura na calçada a caminho de sua entrevista, e então ela foi buscar o sapato na entrada para me mostrar como ela o consertou mastigando 6 chicletes. Ela perguntou sobre o meu dia e me fez descrever todos os detalhes do meu escritório para que ela pudesse me imaginar nele sempre que trocássemos mensagens de texto. Eu me senti um pouco como Olivia. Eu estava apavorado porque parecia incrivelmente perfeito. Olivia? Marshall, a voz de Kallen era profunda e sonolenta, vamos para a cama. Abri meus olhos e lá estava ele, olhando para mim e sorrindo enquanto eu estava aconchegada contra seu peito no sofá. Devo ter cochilado. Ele brincou. Que horas são? 10:05. Ah, tão cedo. Você tem um grande dia amanhã. Kallen desligou a TV, você precisa de uma boa noite de sono. Eu me levantei. Posso pegar algo emprestado para dormir? Eu não sinto vontade de voltar para o meu AP agora, claro, disse ele, pegando minha mão e me puxando com ele em direção ao quarto. Foi estranho entrar no quarto de Kallen com ele. Eu estive lá sozinha muitas vezes, mas seguir seu corpo alto pela porta e dentro de seu covil era uma experiência totalmente nova. Ele apertou o interruptor de parede e as lâmpadas da cabeceira acenderam, infundindo o quarto com luz quente. Cara, eu amava o quarto dele. Era elegante e moderno, mas ainda tinha aquela sensação aconchegante de que fazia você querer se aconchegar sob seu edredom pesado e assistir a filmes o dia todo. Você quer um pijama de verdade? Ele perguntou, abrindo uma gaveta, ou prefere uma camiseta? Sério, olhe para suas gavetas. Fui até ele e olhei por cima do ombro para as roupas cuidadosamente dobradas em sua cômoda. Essa atenção aos detalhes é obscena. Eu vou te mostrar algo obsceno, ele murmurou, segurando uma camiseta para mim. Isto funciona. Eu balancei a cabeça e peguei, estranhamente nervosa de repente. Mas antes que eu pudesse pensar demais, seu telefone tocou. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e disse como se estivesse pedindo permissão para responder. É minha irmã. Atenda. Hein, Gile? E aí? Por alguma razão, achei a amizade dele com a irmã adorável. Ele disse. Ah, sim. Deixe-me pegar o número dele. Kallen saiu para a cozinha, então aproveitei para trocar de camisa e roubar um par de meias grossas de sua gaveta de cima. Eu não tinha certeza se ele dormia ou não em um determinado lado da cama, mas eu puxei os cobertores e subi no lado esquerdo da cama. Basta ligar para ele e dizer que há uma vibração no pneu, e ele cuidará disso. Ele voltou para o quarto, e a expressão em seu rosto mudou quando me viu em sua cama. Eu não posso falar, Gile. Tenho que ir. Ele desligou e deixou o telefone cair no banco ao pé de sua cama. Eu vou ser uma pessoa terrível se disser que fantasiei sobre isso quando você ainda morava aqui. Isso me deixou estranhamente feliz. Você não fantasiou sobre isso. Juro por Deus. Ele puxou o suéter sobre a cabeça e jogou-o em direção ao cesto. Em seguida, pegou o cinto, sorrindo para mim enquanto desafivelava, desabotoava e deixava as calças caírem no chão, saindo delas. Uma vez que você me disse que cochilou no meu quarto, não consegui me livrar da ideia de você na minha cama. Imaginei descobrir você dormindo aqui.
Eu rolei para o meu lado e apoiei minha cabeça na minha mão. Eu te acordava, mas você estaria no meio de um sonho muito travesso. Claro que eu estaria, eu estava obcecada com o pensamento dele fantasiando sobre mim, seu pequeno pervertido. Aposto que na sua fantasia pensei que você fosse parte do sonho, certo? Então eu te puxei na cama. Seus dentes brilharam. Algo parecido. Por que você não me disse isso na outra noite quando eu estava implorando? Você estava perguntando antes de voltar. Em vez de rastejar em cima de mim como eu esperava, e queria, Kalin jogou as calças na cadeira, subiu debaixo das cobertas ao meu lado e desligou a lâmpada. Foi assim, normal. Ritualista. Parecia que éramos um casal indo para a cama, o mesmo que fazíamos todas as noites. Ele virou-se para mim e disse: Você vai desligar essa lâmpada ou o quê, Marshall? Sim, apaguei a lâmpada, mergulhando o quarto na escuridão total muito melhor. Ele respirou, seu corpo se aproximando enquanto ele puxava o edredom para cima e sobre nós. O cobertor pesado nos envolveu juntos, e eu senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões porque em um minuto eu estava bem, e no próximo suas mãos estavam segurando minhas bochechas e ele estava dando os beijos mais suaves no meu rosto. Leve, reverente e doce. Olhei para o rosto dele, os olhos que eu ainda podia ver na escuridão, e senti o calor. Não o calor da necessidade sexual, isso não era novo para nenhum de nós, mas o calor real, quase como se ele realmente se importasse comigo. Respirei fundo e esperei que o pânico chegasse, mas acho que meu corpo, cérebro, coração, pulmões, sistema nervoso, tudo, sabia que Kalin era seguro e estava baixando lentamente a parede protetora que eu cuidadosamente ergui. Eu relaxei na cama macia, cada músculo do meu corpo derretendo em seus lençóis de linho perfeitos enquanto ele literalmente me fazia estremecer. Seus lábios se estabeleceram nos meus, e eu deixei meus dedos deslizarem sobre seus ombros musculosos, mas em vez dos beijos descontroladamente intensos que eu conhecia bem, aqueles que me faziam gemer em sua boca, ele me deu um beijo lento, prolongado e quente. Beijo profundo e de boca aberta que curvou meus dedos dos pés e me deixou tonta antes que ele dissesse em mordiscadas, lambendo meus lábios antes de descer pelo meu pescoço e se mover para o sul. Eu me perdi em suspiros trêmulos enquanto ele adorava cada pedacinho de mim com a boca e as mãos. A escuridão aumentou meus outros sentidos e eu senti tudo mais. Seus lábios na minha pele, sua respiração na minha carne, o calor de seus dedos fortes enquanto me fazia ofegar por ele. Ele fez sua magia lenta de novo, construindo uma e outra vez, até que eu pensei que sua loucura completa iria me matar. Kalin, eu não era de implorar, mas faria se fosse preciso. Por favor, tão impaciente, ele rosnou, movendo-se de volta pelo meu corpo. E quando ele pairou sobre mim, eu me senti tonta só de olhar para ele. Através da escuridão eu podia ver o desejo de pálpebras pesadas em seu rosto sorridente e isso me tirou o fôlego. Porque o lindo Kalin Beck, com tudo perfeito, parecia que nunca quis nada mais do que a mim naquele momento. Seu cabelo estava espetado em minhas mãos, suas narinas estavam dilatadas, seus olhos estavam em chamas, e naquele momento eu soube que era totalmente dele. Seus dedos se enroscaram nos meus e ele os empurrou para baixo, então nossas mãos unidas estavam deitadas no travesseiro, uma de cada lado da minha cabeça. Ele abaixou a boca e me beijou, um beijo longo e profundo que falava de coisas mais potentes do que paixão. Kalin, eu exalei seu nome e quis dizer a ele, mas então ele deslizou dentro de mim, apertando seus dedos em volta dos meus enquanto ele se movia e destruía a minha habilidade de formar palavras coerentes. Meus dedos agarraram os dele, apertando, enquanto ele começou a apagar completamente qualquer dúvida que eu tinha de que eu estava loucamente apaixonada por ele. 5 da manhã. Era uma hora ridícula do dia para estar acordada. Kalin ainda não estava se mexendo e corria às 5:30 todos os dias como um psicopata, então era absurdo que eu estivesse acordada. Mas eu estava tão empolgada para começar meu primeiro dia na revista que não consegui dormir mais um segundo. E eu estava feliz por ter alguns minutos sozinha sem ele. Toda vez que eu pegava meu telefone para enviar uma mensagem para o senhor número errado desde o nosso jantar no Flemings, eu realmente não sabia o que dizer, e eu ignorava. Nós não estávamos namorando nem nada, então parecia estranhamente egomaníaco enviar um tipo bizarro de mensagem de término, especialmente quando ele meio que fez isso me ignorando mais vezes do que eu poderia contar. Mas eu precisava fazer isso. Eu precisava ser oficialmente livre, Clara, porque Deus me ajude, eu estava totalmente apaixonada por Kalin.
Eu tentei proteger meu coração e evitar que isso acontecesse, mas não adiantou. Fiquei deitada na cama por horas na noite passada, tentando explicar minhas emoções, antes de finalmente perceber que eram apenas pensamentos e palavras. Meu coração era dele. E Deus, parecia que ele sentia o mesmo. Eu não ia dizer que ele estava loucamente apaixonado por mim, mas obviamente havia algo entre nós que ele gostava porque ele continuava voltando e me fazendo mais feliz a cada dia que passava. E a noite passada tinha sido, francamente mágica. Sentei-me em um banquinho e mandei uma mensagem para o senhor número errado. Eu sei que é cedo, mas já que você só me ignora, acho que não importa. Enviado. Foi ótimo conhecer você e você não tem ideia do quanto nossas mensagens de texto significaram para mim no começo. Enviado. Espere, isso soou estranho, dizendo no começo. Imaginei que era tarde demais para me preocupar com isso porque eu já tinha enviado. Mas estou saindo com alguém agora e parece errado continuar mandando mensagens para você, como se eu estivesse tendo um relacionamento secreto ou algo assim. Enviado. O telefone de Kalin se acendeu, chamando minha atenção enquanto carregava na cozinha escura. Provavelmente era um lembrete para ser perfeito ou uma notificação de comer mais proteína. Ele usa seu telefone para superorganizar sua vida, enquanto eu uso o meu apenas como uma máquina de mensagens de texto. Boa sorte com tudo, e obrigada por ser um amigo quando eu não tinha nenhum. Enviado. O telefone de Kalin acendeu novamente. Obrigada por tudo. Enviado. O telefone de Kalin acendeu novamente. Levantei-me e caminhei até onde o telefone dele estava conectado. Eu tinha certeza de que era apenas uma coincidência estranha, mas mandei uma mensagem. Enviado. Meus ouvidos começaram a zumbir, meu estômago caiu e tudo ficou embaçado por um segundo quando a janela de notificação apareceu em seu telefone. Senhorita descagem incorreta, 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 Senhorita